Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. E uma das principais perguntas que tem aparecido nos últimos vídeos aqui, eu tenho percebido algumas movimentações na internet, é a seguinte pergunta: como a Selic não vai mais cair este ano, ou seja, provavelmente ela vai seguir até o final do ano nesse valor, que é 10,50. A grande pergunta que alguns investidores estão fazendo diante da queda dos fundos de tijolos, porque eles são indexados ao IPCA, se valeria a pena então investir em fundos de papéis. E no caso do fundo de papéis, qual fundo valeria a pena? Então, neste cenário, nós vamos aqui trazer dois fundos imobiliários que eles estão se valorizando, eles estão se beneficiando bastante neste cenário. O primeiro fundo imobiliário é o KNCR11, que ele é um fundo que tem por detrás dele o Banco Itaú. E ele é um fundo que investe 100% em CDI, ou seja, ele é um fundo de papel onde os seus CRIs, o seu indexador é o CDI, ou seja, quanto maior a taxa Selic, mais esse fundo paga. E uma característica deste fundo, quando comparado ao outro, é que ele se encontra na casa de R$ 100. Ele está muito próximo da sua cotação máxima, o que todo mundo já esperava, porque como a Selic não vai cair tanto como se esperava, ele não somente se valorizou 7,16% nos últimos 12 meses, como também no atual mês ele já se valorizou 0,58%. Por quê? Como a Selic vai andar de lado, porque nós não temos nenhuma perspectiva de mudança até o final do ano, e mesmo que o governo queira cortar as despesas, ele não vai conseguir. Por quê? Porque nós estamos em um ano de eleições municipais. E como é um ano de eleições municipais, o dinheiro precisa correr na periferia para que os candidatos possam se reeleger. Então, dificilmente nós teremos gastos, corte de gastos a nível federal. Não tem a mínima condição disso acontecer, porque quem está no governo quer se reeleger e quem não está no governo, claro que vai soltar a maior quantidade de dinheiro para tentar se reeleger, ou seja, o dinheiro vai circular nos municípios, o dinheiro, querendo ou não, vai circular na periferia, ou de forma honesta ou de forma desonesta, porque nós sabemos que tem os vereadores e os prefeitos que compram votos e isso não é novidade para ninguém, ou seja, o dinheiro ele vai circular. Então, provavelmente nós não teremos corte de gastos públicos, só se for o ano que vem. Esse ano não vai. Como o cenário lá fora também não está nem um pouco favorável para o Brasil, ou o Brasil mantém a taxa Selic do jeito que está, porque se baixar, aí mais dinheiro sai do Brasil, aí o dólar ele vai bater R$ 6 tranquilamente, certo? Então, acredito que essa Selic ela vai se manter estável aí até o final do ano. Ele vem entregando 12,18, que é muito, né? O que é muito para um fundo imobiliário. Claro que de papel poderia estar entregando bem mais, na casa de 14, na casa até mesmo de 15, só que a gente vale lembrar que ele saiu de 13,75, a Selic está em 10,5, mas esse fundo aqui já chegou a entregar 14, 15% lá no topo histórico 13,75 da Selic lá no períodozinho de maio lá de 2023, certo? Então, ele tinha sofrido uma queda, né? Com as notícias aí de que a Selic não iria cair mais, lá vai ele subindo de novo, porque ele se beneficia em cenário de juro alto. O seu valor patrimonial R$ 101,22, ele já passou do seu preço ideal, porque o ideal é que a gente compre um fundo de papel é até um, ele já passou de um. Ele tem em caixa 116 milhões, o seu dividend yield ele cresce em média 13,74, que é muito,
Isso é acima da taxa Selic, né? Ou seja, muito alto o dividendo. A sua cotação 4,79 e tem um belo número de cotistas que são 341.204, mas eu não gosto desse valor, porque fundo imobiliário ele é formado por cotista. Se ele é formado por cotista, não adianta eu olhar cotista. O que eu gosto de olhar em fundos imobiliários é esse daqui, ó. O que é que eu gosto de olhar? Eu gosto de olhar quais são os fundos imobiliários que têm cotas do KNCR11. Aí nós temos aqui uma grande diversidade de fundos imobiliários que possuem cotas do KNCR11. Logo, isso é um sinal de que ele é um fundo muito bom. Tem muito cotista na pessoa física não significa que ele é bom, significa que ele é bom se ele tem outros fundos imobiliários que investem nele. Por quê? Porque o cotista de fundo imobiliário, ele não é aquele cotista que tem um conhecimento aprofundado, diferente dessas gestoras de fundo, que eles possuem uma equipe, um escritório, que ficam direto monitorando o mercado. Se eles compraram um KNCR11, é sinal de que ele é muito bom. E se eles estão mantendo na carteira uma grande quantidade de cotas, isso é um sinal também melhor ainda, certo? O dividendo dele caiu quando comparado a 2023, mas como eu já expliquei para você, lá no ano passado estava 13,75. Como a Selic caiu, evidentemente o dividendo dele cai. Mas mesmo caindo, olha o que acontece, está pagando 12,18, ou seja, paga muito, né? Além disso, o KNCR11 ele tem algo bem interessante, 5,78 bilhões que ele tem distribuído no mercado. Seu último dividendo foi R$ 1 por cota. E, além disso, para Selic cair, para afetar o dividendo, tem que cair bastante. Por quê? Porque ele paga CDI mais 2,5, ou seja, precisa a Selic cair muito lá para 8, lá para 7, para começar você ver que não vale mais a pena investir no carrinho CR11, certo? Mas enquanto tiver 10,5 mais 2,25, tranquilamente aí você chega aos 13% ao mês. Então, por isso que ele está pagando 12, como nós vimos aqui, ó, 12,18, porque mesmo a Selic pagando 10,5, ele é CDI mais 2,5, ou seja, por isso que está dando esse valor. Outra coisa também que eu acho muito interessante no KNCR11 é que os CRI deles são bastante pulverizados, né? Ou seja, você não tem CRI concentrado, certo? Nós temos aqui todos os CRI dele, certo? Todos os CRIs aqui disponíveis, um total de 69 CRI diferentes, ou seja, reduzindo o risco. Além disso, tem um LCI, mas LCI aqui quase não tem significado nessa carteira. Então, ele é um fundo bastante pulverizado, certo? Então, o KNCR11, para você que consegue investir R$ 100, consegue tirar do seu bolso R$ 100 e isso não ficar pesado, então, no melhor cenário para você seria o KNCR11, certo? Vamos então para o próximo. O próximo é o VGIR11, que ele é um fundo imobiliário da Valora, só que diferente do KNCR11, ele é um fundo de base 10. A sua cotação está R$ 9,94, ou seja, em cima da cotação máxima, está pagando mais do que o KNCR11, 13,88, tem uma valorização de 8,4, maior do que o KNCR11, e tem uma maior valorização no mês, 2,69, certo? Então, até o atual momento do comentário desse vídeo, nos parece mais interessante comprar VG11, né, do que comprar uma cota de KNCR11. Porque enquanto eu compro uma cota de KNCR11, eu compro 10 de VGIR11 e ele está pagando mais. Mas calma que a gente vai conversar mais um pouquinho, certo? Descendo aqui embaixo, ele já está acima do seu valor patrimonial, que a gente já sabia, tem 47 milhões em caixa, né, quando comparado com a NCR11, né, tem nem comparação. Seu dividend yield, opa, aqui está, ele cresce a metade
do KNCR11, certo? Olha aqui, ó. Aqui é 13,74. Aqui ele cresce 7,85, ou seja, quase a metade, certo? As suas cotas revalorizam manualmente 4,26, o KNCR11 4,79, né? O VG tem 247 mil cotistas, o KNCR tem bem mais, mas eu não gosto de olhar isso, como eu já havia avisado, eu gosto de olhar aqui embaixo quais são os fundos imobiliários que têm cotas do VGI. E quando eu desço aqui, eu percebo que vários fundos imobiliários possuem cotas do VGI, só que os melhores fundos, eles têm cotas do KNCR11, certo? Então, embora tenhamos vários fundos imobiliários investindo no VGI11, o KNCR11 parece ser bem mais interessante porque você tem mais fundos imobiliários com ele no portfólio. Se nós olharmos para o dividendo, evidentemente ele vem caindo, né? Assim como o KNCR11, ele vem caindo, certo? Comparado ao ano passado, porque o ano passado a cotação estava, a Selic estava 13,75. Se nós formos olhar aqui para a carteira dele, é uma carteira bem mais agressiva, CDI mais 3, enquanto o KNCR11 é CDI mais 2,5. Se o KNCR11 empresta CDI mais 2,5 e o outro empresta CDI mais 3, mais 4, mais 5, quem é que tem os CRI mais seguro? KNCR11 tem. Por quê? Quanto maior a taxa, maior o risco, certo? Então, se eu empresto CDI mais 4 e lá no KNCR11 é CDI mais 2,5, significa o quê? Que esse CRI da carteira do KNCR11 é muito melhor do que o VGI. Só que o VGI, para um fundo de base 10, também indexado ao CDI, ele é também bastante pulverizado, ou seja, ele tem o mesmo sistema, a mesma concepção do KNCR11, certo? Então, diante desse cenário, se você não quer perder no atual momento, você quer surfar nesse momento que a Selic está andando de lado, se você tem condições de comprar cotas de fundo imobiliário na casa de R$ 100, KNCR11. Se você tem um poder aquisitivo menor, aí eu sugeriria para você comprar cotas de VGIR11, porque também você iria surfar nesse cenário, tanto tendo R$ 10 como tendo R$ 100, ou seja, ambas as pessoas conseguiriam surfar. Agora eu preciso falar para você a seguinte coisa. Quando o rendimento do KNCR11 começar a baixar, por quê? Porque a Selic ela vai cair, não tem como a Selic ficar nessa altura, porque ela já está nessa altura há muito tempo, ou seja, vocês vão perceber de uma hora para outra, vai mudar a gestão do Banco Central, nós vamos ter uma nova política, porque vai ter muita eleição municipal, e vai haver uma pressão para a Selic cair. Não adianta vocês terem ilusão de que ela vai permanecer alta, não vai. Ela vai cair. Quando ela cair, o dividendo cair, vocês têm que estar preparados. Quem que tem que estar preparado? O investidor do KNCR11, o dividendo ele vai cair, mas não vai cair tanto. Por quê? Porque o KNCR11 ele se beneficia de Selic alta e ele se valoriza também, até mesmo em período de Selic baixa, ele se valoriza porque, como o fundo de papel, ele continua pagando na média. Já o VGIR11, como ele é um fundo de base 10, quando o dividendo começa a despencar, aí eu já preciso dizer para você, você tem que estar preparado, porque os cotistas eles vão vender este fundo em massa, certo? Por quê? Porque quem tem fundos imobiliários de base 10, eles não são investidores tão maduros, tão qualificados. Então a cota despenca, eles ficam com medo, eles começam a vender, certo? Então você tem que estar preparado para esse cenário. Quando a Selic cair, vale a pena continuar no KNCR11? Vale a pena continuar nele, vale a pena reduzir o aporte, né, uma vez que não vai ter tanto benefício nele. Agora, o VGIR11 você tem que se preparar, porque quando o dividendo cai, os investidores de VGIR11 eles acabam vendendo. Então, você tem que estar preparado para o momento de sair.
Mas você talvez diga, não, mas eu sou um investidor a longo prazo. Ou seja, quando cair, eu não quero sair. Aí o que você vai fazer? Quando ele cair, ao invés de sair, você vai aproveitar a oportunidade e você vai comprar ele barato. Se você for um investidor a longo prazo e tiver estômago para suportar a queda, certo? Então, entenderam o recado? Espero que vocês tenham compreendido. Trouxe aqui 2 fundos imobiliários, 2 cenários, para que vocês possam analisar e ver o que é que faz sentido, para que vocês possam surfar essa onda aí de manutenção da taxa Selic, que vai permanecer aí até o final do ano, certo? Beleza? E se você é trader de fundo imobiliário? Se você é trader de fundo imobiliário, KNCR11, VG e R11 vão se valorizar, mas você vai ter que estar preparado para no final do ano pular fora antes da queda, certo? Porque eles vão cair mais cedo ou mais tarde, então você tem que acompanhar para você saber o momento de sair, para não perder dinheiro com fundos imobiliários, certo? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo sobre fundos imobiliários. Você que não segue o nosso canal, segue o nosso canal. Deixa aquele like, deixa aquele joinha aí, deixa aí o seu comentário. Todos os dias, a partir das 18 horas, nós trazemos uma notícia nova aqui sobre fundos imobiliários, né? Eu que acredito muito no potencial dos fundos imobiliários. Eu aí que por mais de 8 anos tive meu dinheiro investido ali na poupança, até um dia que eu descobri os fundos imobiliários. E quando eu descobri os fundos imobiliários, eu comecei a divulgar para que as pessoas pudessem se beneficiar da mesma forma que eu fui beneficiado, certo? Aqui na descrição tem uma planilha, onde você pode estar baixando essa planilha e você pode estar adicionando seus fundos imobiliários para que você possa acompanhar, né, os seus fundos imobiliários, fazer essa gestão de compra e venda, que é muito importante, né? Você que é investidor de fundos imobiliários, você precisa de uma planilha para você estar acompanhando os seus investimentos. Então, entra aí no link aí da QFI, aí embaixo, na descrição, e adquire essa planilha aí, ajudando aqui o nosso canal, nós que ainda não somos ainda monetizados, certo? Então, um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do canal. Galera, por que eu considero esse o livro mais importante para você mudar de vida sobre finanças? Porque esse livro é para pobre. Só esse aqui foi feito essencialmente, exclusivamente para quem é mais pobre. Além de educação financeira, mentalidade, vai ter bom humor, vai ter frase de efeito, vai ter coice de jumento no peito, vai ter um monte de coisa legal. E aqui tem dicas sobre como economizar na energia, mais de 50 ideias para você fazer de renda extra. Esse livro é o ideal para quem nunca estudou sobre finanças na vida, é pobre e quer saber como sair desse buraco.